Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Manuela Del Bem, tenho 16 anos, sou da Igreja Presbiteriana de Diniz, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E hoje eu vou falar um pouquinho do nosso devocional chamado Adão, que tem como texto base Romanos 5, 12 e 13. Nesse texto, Paulo vai apresentar dois tipos de Adão, aquele que veio no Éden e pecou, e o segundo, que é Jesus, que veio dos céus e morreu pelos nossos pecados para trazer salvação a todos nós. E esses dois são nossos representantes. Mesmo que muitas pessoas não entendam e não aceitem que a gente é representado por Adão, muitas falam que isso é injusto porque a gente não teve chance ali. Eu faria melhor naquela situação. Mas a gente tem que lembrar, principalmente, em primeiro lugar, que nós não faríamos uma escolha melhor do que aquele que foi criado sem pecado e foi perfeitamente criado por Deus. A gente não faria uma escolha melhor que ele. Nós, depois do pecado de Adão, nascemos em pecado. Nós nascemos mortos espiritualmente. Então a nossa escolha não seria melhor que a dele, que foi criado perfeitamente, não tinha pecado nenhum. Por isso que isso é justo. Por isso que ele é o nosso representante. Porque como Paulo diz, porque Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então o pecado de Adão, que a gente chama de pecado original, se estende a todos os outros homens que vieram logo depois dele. E a gente entende que por causa disso nós nascemos mortos espiritualmente, nós nascemos separados de Deus. E por isso que Deus envia um Messias, que é Jesus, que morre pelos nossos pecados para nos reconciliar com o Pai. Porque se não fosse ele, entendeu? Se não fosse essa graça irresistível, que a gente não pode dizer não, que age no nosso coração, a gente não conseguiria buscar e chegar a Deus. Porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. A gente lê isso em Jeremias 17. E a gente, assim como Paulo diz em Romanos 7, não faz o bem que a gente quer, mas a gente faz o mal que a gente não quer. Então, às vezes, mesmo que a gente não queira fazer esse mal, nosso coração é tão corrupto que a gente faz. É muito mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Ainda mais porque nós somos pecadores, nós nascemos mortos. E a gente precisa desse Redentor, que age na nossa vida, age no nosso coração, age de uma forma que a gente não pode resistir, que a gente entende esse amor, esse cuidado, e a gente tem mais vontade de buscar ele e de ser uma pessoa melhor. Porque quando ele morreu naquela cruz, ele morreu pelos nossos pecados, e a gente não é mais dominado pelo pecado. Agora, ele nos capacita para dizer não a ele. Então, a partir do momento em que você crê nesse sacrifício, você passa pelo seu novo nascimento, você entende que você não é mais dominado pelo pecado. O reverendo Nicodemos diz: o novo nascimento não anula a presença da carne, ele inaugura uma guerra. Então, como a gente não é mais dominado pelo pecado, a gente tem que lutar, porque Deus nos capacita para lutar contra o pecado, para dizer não a ele, para negar as tentações, falar: não, eu não vou viver assim, porque eu sirvo ao meu mestre. Eu sirvo ao Senhor Jesus, que é perfeito e morreu por mim. E eu vou fazer a vontade dele e servir ele a cada dia mais. A gente tem que lutar contra isso, buscar viver em santidade e buscar restaurar a condição de imagem e semelhança de Cristo em que fomos criados. Assim como Paulo diz para sermos imitadores de Cristo como ele foi, então que a gente imite a Cristo em tudo que ele é, em tudo que ele fez, em tudo que ele faz, porque ele é maravilhoso, soberano e o único que não tem pecado. E que isso nos sustente e nos dê mais vontade de buscar ele todos os dias, e que você possa usar esses devocionais para aprender mais dele e servir com fidelidade cada dia mais. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração.